Olá, doutoras, olá, doutores, e aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam em paz, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui, onde vamos analisar um artigo do PL 04 de 2025, que busca atualizar o Código Civil vigente. Veja que eu sempre falo em atualizar o Código Civil vigente, porque eu não entendo que seja um código novo, apesar do volume de artigos que foram modificados ou aí alterados ou complementados. O nosso artigo destinado ao vídeo de hoje será o artigo 8º do PL 04 de 2025. Artigo 8º do PL que se refere ao nosso artigo 8º do Código Civil vigente. E o artigo 8º do Código Civil vigente que se refere aí ao Instituto da Comoriência, um instituto importantíssimo para direito sucessório. E a comoriência nada mais é do que uma ficção jurídica que atua no direito sucessório para tentar estabelecer um critério, na verdade ela estabelece um critério, em caso de morte simultânea. O direito brasileiro adotou um posicionamento contrário, por exemplo, completamente diverso, por exemplo, do direito francês, que existe um rol de presunções em caso de morte simultânea, onde você não consiga identificar quem morreu primeiro. O direito brasileiro abriu mão desse critério presumido de morte e acabou estabelecendo um rompimento dos laços sucessórios. Para você identificar e entender com maior facilidade, imagine a seguinte situação. Nós temos um casal no carro, tá, em um veículo, em uma estrada. O marido, o casal não tem filhos, os pais de ambos são falecidos e só tem irmãos, tá? Então o marido tem um irmão e a esposa tem um irmão. Havendo uma colisão desse veículo, vamos colocar aqui que esse veículo colidiu com um caminhão de combustível e com isso pegou fogo e ambos morreram carbonizados. Se a gente conseguisse identificar, por exemplo, que a esposa morreu primeiro do que o marido, quando a esposa morreu, o marido estava vivo, então o marido é o primeiro sucessor dela nessa situação que eu te contei. Então todo o patrimônio da esposa passaria para o marido, e com a morte do marido não haveria mais esposa, porque ela morreu antes, todo o patrimônio do marido passaria para o irmão do marido. Se fosse no sentido contrário, a ideia seria a mesma. O patrimônio do marido passaria para a esposa, e quando a esposa morreu, que foi posterior no segundo exemplo aqui ao marido, não teria mais o marido, então todo o patrimônio amealhado, tudo iria para o irmão da esposa. Isso é muito fácil quando você consegue identificar quem morreu primeiro. Por isso que nos atestados de óbito tem lá o horário, o dia e o horário do óbito. Uma das razões é analisar se há existência ou não de comoriência. Porém, no nosso exemplo, houve a colisão com um carro, um caminhão-tanque, e com isso o carro pegou fogo e ambos morreram carbonizados, sem que fosse possível identificar quem morreu primeiro. Então, quando você vai ver o evento morte, tanto do marido quanto da esposa, existe uma dúvida para saber quem é que estava vivo naquele momento. E exatamente quando você não consegue identificar a morte de duas ou mais pessoas, você não consegue identificar quem morreu primeiro, o Código Civil cria uma abstração chamada comoriência. E ele diz o seguinte, olha, essas duas pessoas, o laço sucessório entre elas será rompido. Então, o marido não será sucessor da esposa e a esposa não será sucessora do marido. Antes, porém, da gente continuar, eu quero alertar que a comoriência é um instituto de direito sucessório. Ele não vai interferir, por exemplo, no direito de família, porque com a morte de ambos, o casamento se extingue. E com a extinção do casamento haverá partilha de bens, tá? Então, uma coisa é o direito sucessório, outra coisa é o direito de família, perfeito? Então, não haverá mais a cadeia sucessória entre ambos, volta a ser redundante na perspectiva do direito sucessório. Isso é o que está estabelecido de forma muito tranquila. Se você pegar o texto do Código Civil vigente, ele vai ver duas ou mais pessoas falecerem na mesma ocasião. O que é que o PL 04 de 2025, trouxe de novidade?
ele trouxe apenas a complementação do texto para dizer que duas ou mais pessoas com vínculos hereditários, vínculo sucessório, se elas morrerem ao mesmo tempo, presume-se que esses vínculos serão extintos, não terá aí a cadeia sucessória. Então, no caso do artigo 8º, nós temos zero novidades. Por quê? Ele só melhorou o texto para colocar a noção de vínculo hereditário, algo que já estava embutido na leitura, já estava subentendido na leitura de forma muito pacífica. Aí o PL vai lá e coloca isso de forma explícita. Então aqui não temos nada de novo, não temos nada de exuberante, nada de inexistente, apenas uma explicitação de algo que estava embutido na leitura do artigo. A minha sugestão aqui de melhoria para o artigo seria trocar a expressão mesma ocasião para mesmo momento. Por quê? Eu já vi em prova de concurso a pergunta, a indicação, que na minha opinião é errada, a indicação de que a comoriência somente ocorreria com o mesmo evento. Porque em sala de aula, nós comumente damos o exemplo de algo trágico. Uma queda de um avião, um desastre ecológico, uma batida, um evento que leva a óbito uma ou mais pessoas com vínculos sucessórios. Então, isso fica meio que impregnado na ideia de que precisa ser o mesmo ato. Só que comoriência, se você vai olhar o desenho da comoriência, ela trata do momento no tempo. Então, por exemplo, pode ter uma situação de que uma esposa vai visitar o marido que está em fase terminal no hospital e no trânsito para o hospital ela bate o carro e morre. E no atestado de óbito dela tem um registro da hora do óbito que é o mesmo registro do óbito do marido. Porque quando ela bateu o carro e morreu, o marido morreu no hospital. Então veja, aqui tem dois fatos. Morte no hospital por doença e morte no trânsito por acidente. Só que o atestado de óbito de ambos será com o mesmo horário. O que significa dizer que você não vai conseguir identificar quem morreu primeiro. Então, a expressão ocasião, que foi repetida no PL 04 de 2025, pode continuar com essa interpretação equivocada por alguns, que ocasião significa o fato. Então, só aplicaria para acidentes, alguma coisa. Quando, na verdade, a ocasião aqui, ele quer representar lapso temporal, o mesmo momento. Então, eu sugeriria aprimorar esse artigo nesse sentido, para tirar essa noção de ocasião e colocar mesmo momento ou ao mesmo tempo, trazendo a noção aí de lapso temporal. Legal, pessoal? O que vocês acham dessa opinião? O que vocês acham desse artigo? Coloque aqui embaixo o seu comentário, vamos discutir, vamos evoluir o direito civil. Tudo bom? Espero que tenham gostado. Fiquem ligados, que vem mais vídeo por aí. Vamos sempre comentar um artigo do nosso PL 04 de 2025. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá!